Olá, boa noite, querido, querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica é dia especial, dia de o amanhecer da consciência hebraica. Estamos no episódio de número 53, a data é 6 de julho de 2021. E nós queremos dar as boas-vindas para você. Nós estamos vendo o despertar da consciência hebraica. Pegamos desde a origem. Se você tem curiosidade de conhecer o sentido, o significado para a existência humana, vindo de uma sabedoria milenar, são praticamente 5.800 anos, 6.000 anos de cultura, passando uma sabedoria ancestral para você a respeito do sentido e do significado da vida. E nós estamos assim num momento empolgante porque estamos vendo a vida de Abraão, um dos principais personagens da cultura ocidental, da vida humana em todo o Ocidente, que ele vai influenciar tanto árabes, judeus e todo o cristianismo. Então, venha com a gente nessa viagem incrível a respeito do amanhecer da consciência hebraica. Bom, a gente sempre fala um pouquinho do porquê consciência hebraica, né? Então, das 4 faculdades humanas, a essencial é que se destaca. Ela tem 4 expressões, entre elas a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. O amor é uma palavra muito desconhecida, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O amor normalmente é visto numa dimensão, às vezes, da amizade humana, às vezes do sentido erótico, sexual, né, de formação de pares, mas ela é uma palavra muito mais significativa, muito mais profunda, e talvez nem os gregos, que dividiram em muitas dimensões a palavra amor, tiveram uma abrangência talvez mais profunda a respeito dessa palavra. Ela é uma palavra central para a realização humana. Quando você vê aqui o que nós falamos sobre a atividade mais importante do ser humano, que é a faculdade essencial, né? Ela tem lá a consciência, ou seja, nós somos seres autoconscientes. Através da autoconsciência é que nós vemos que há um gradiente em nós de impulsos para a vida, para a morte, para o bem, para o mal, para a luz, para as trevas. Então surge o arbítrio. O arbítrio nos coloca com uma possibilidade de nós, além de realizarmos o nosso desejo, a nossa necessidade, aquilo ligado aos nossos sentimentos, há uma possibilidade de nós despertarmos para o eterno e ligarmos a realização do nosso ser com a realização do ser infinito. A isso é chamado vontade, é um atributo do espírito humano. Agora, a resultante da vontade, ou seja, quando o homem tem esta vontade de integração, e quando ele se integra, ou quanto mais ele se integra, mais ele ama. O amor, então, seria a integração do ser consciente humano realizando aquilo que o pulsar que interconecta todas as coisas na criação, porque todas elas, em última instância, foram formadas da divindade, são expressões da divindade, e elas pulsam em um sentido, em um significado, em uma missão, em um propósito. Tudo bem? Se aqueles que acham que tudo isso aqui vai de nada a lugar nenhum, mas nós recebemos pela tradição, recebemos pelo conhecimento ancestral e conservamos a ideia de um sentido para a vida humana, de um propósito para a vida humana, de uma missão, e isso interliga, nós compreendemos todo o universo. E quando pela vontade nós nos integramos com essa rede infinita que pulsa no sentido da vida, então esta integração é chamada de amor. E qual foi o maior representante humano na dimensão e expressão do amor? Foi
o Yeshua HaMashiach, né? Foi Jesus o Cristo. Ele foi o homem que vivenciou isso de maneira integral. Nós todos vamos em direção ao amor e temos muitas limitações nesse sentido, mas temos esperança e também fé. E o amor de todas elas é a maior, a mais profunda. Então, o amor é essa qualidade que leva o ser humano a realizar o supremo propósito da vida infinita em tornar-se filho da eternidade na figura biológica ou na figura arquitetônica, templo cósmico, autoconsciente de habitação do eterno, da divindade. Ou então na figura semiótica, ser formado um ser à imagem e à semelhança do Criador. Tudo isso, essa realização, a energia que realmente a realiza é o amor. Então fica aí o nosso conceito para você. Bom, o hebraico para nós representa a espiritualidade humana, o judaico a história que acontece no Oriente Médio em um povo em particular. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega, né, uma influência do helenismo. Agostinho, Aquino e Lutero, pais da igreja, tiveram essa influência. Nós queremos um Jesus mais hebraica. A consciência hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, aqui esse curso é o início de tudo e de todas as coisas. Nós desejamos boa viagem e oferecemos o nosso jato para você viajar com a gente. Muito bem, nós estamos entrando em novas passagens e eu vou detalhar um pouquinho mais para você hoje os conteúdos que nós vamos ver. O poder da fé, andar em promessa, andar em aliança, o eterno. Olha, não sei qual é o tipo de experiência que você tem tido com a vida. Hoje em dia é preocupante a falta de sentido, de significado, ou a ligação do ser humano a objetivos imediatistas, né? Sucesso, dinheiro, boa aparência, satisfação imediata das necessidades vem numa avalanche tomando conta de mentes e corações. Um sentido mais profundo, um significado mais relevante para a vida humana, ligado a essa expressão imensa, infinita de vida, nossa sociedade tem perdido essa ligação. Então, o que é andar em fé? O que é andar em promessa, né? Como nós estamos ressaltando aqui? O que é andar em aliança? E a questão do eterno. Então nós vamos ver um personagem, Abraão, estamos vendo um personagem que a vida dele é construída andando pela intuição, por um chamado do infinito, pela realização de uma missão, pelo cumprimento de um propósito. A vida dele vai se integrando, ele vai se integrando com ele mesmo, ele vai se integrando com as pessoas ao redor dele, ele vai construindo a existência dele, ele vai separando, selecionando, ele vai amadurecendo enquanto ser humano à medida em que ele desenvolve a fé. Nós vamos caminhar agora por uma passagem emocionante, que vai falar muito de fé. E isso é andar em promessa, né? Receber um sentido para a vida, ou andar em aliança, eu passar a me comportar, a viver na perspectiva do amor, na perspectiva de um chamado, na perspectiva de algo que eleva o meu padrão de comportamento humano. Porque a ética profunda da espiritualidade que está em Abraão, que está nos patriarcas hebreus, que é expressa por Jesus de uma maneira inconfundível, né? A mais elevada forma de viver a ética humana, toda essa expressão vem de uma aliança com o Eterno, vem de uma compreensão de um sentido, de um pulsar da vida muito mais profundo e relevante. Então, é isto que nós estamos vivendo, primeiro na nossa vida, e procurando transmitir para você. Então, isso nós vamos ver bastante agora aqui no nosso próximas passagens.
Sacrum facere, ou tornar sagrado. A etimologia da palavra sacrifício é sacrum facere, ou tornar sagrado. Como você vê o sagrado em sua vida? Como você vê o sagrado em sua vida? Então, só a partir da visão de um significado mais profundo para a nossa existência é que tudo isso vai fazer sentido, né? A ideia de sacrifício, normalmente a palavra acabou ficando como sofrimento, né? Como martírio, mas essa não é a dimensão fundamental dessa palavra, né? Sacrum facere é tornar sagrado. Então, quando eu torno a natureza sagrada, quando eu me torno sagrado, quando as minhas relações se tornam sagradas, quando o meu cuidado leva em consideração o sagrado, então eu consigo lidar com coisas pessoais, com os meus desejos, com as minhas necessidades de uma maneira diferente. Não é propriamente a necessidade de um sacrifício, de sofrimento. Pelo contrário, é a dimensão de um profundo prazer, de um profundo pulsar da vida, onde ela se conecta e ganha cada vez mais sentido e significado. Isso é sacrum facere. Isso é ganhar contentamento, ganhar alegria com a singeleza, com a leveza, com a beleza que está contido em cada momento, em cada coisa, e que eu vou vivenciando de uma maneira sagrada, descobrindo o sagrado em todas as coisas, porque tudo é feito da energia do infinito e do eterno. Então, nós vamos falar, por exemplo, do sacrifício de Abraão, de um sacrum facere dele em relação ao filho, uma passagem vibrante. Mas, fundamentalmente, Abraão vive isto porque ele consegue enxergar o sagrado em todas as coisas e ela dirige a vida dele num ato, para nós, de uma vida profundíssima, né? O Hamashia ungido, Cristo simbolizado no sacrifício de Isaac. Bom, nós vamos entrar daqui a pouquinho nessa passagem maravilhosa, um verdadeiro desafio, que é Abraão convidado a sacrificar, nós vamos ver o contexto disso, o seu filho a Deus. E você sabe, todos os povos da antiguidade praticamente sacrificavam vidas humanas a deuses, né? Mas o Deus de Israel nunca pediu sacrifício humano. Isso nunca foi pedido. Mas nesse momento para Abraão é pedido. E uma passagem eletrizante, sensacional, nós vamos vê-la daqui a pouquinho. E evidentemente, né, quando a gente olha para Isaac, nós vamos ver um símbolo messiânico. Ou seja, a vida do próprio Yeshua HaMashiach, o principal ser humano formado por Yahvé Elohim Adonai, chamado de seu filho primogênito e unigênito, também vive um sacrum facere, realiza a sua vida tornando tudo sagrado. A sua vida e a sua morte também é um ato de tornar sagrado o seu ser. Infelizmente, em relação a uma sociedade doente, um sistema político, econômico e religioso adoecido, que acaba matando esse Messias quando deveria recebê-lo para segui-lo e para realizar-se através dele, né? Bom, e aqui nós temos falado que o fim é anunciado desde o princípio. Muitas dessas passagens são proféticas, falam a respeito do futuro, e nós lemos os escritos hebraicos como composição de uma mão única, um único autor que inspira e escreve tudo. E isso causa uma surpreendente, fantástica elevação espiritual só pelo fato de nós lermos, né? Então, qual é a passagem que nós estamos? Lá em Gênesis 21, de 1 a 34, está escrito assim: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido,
E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Ao tempo determinado que Deus tinha falado, Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. A palavra Isaque significa riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então, nós vamos ver reflexões aqui, a renovação da vitalidade de Sara, demonstrada na passagem anterior. Olha, no nosso último estudo, nós falamos muito acerca da dimensão de uma mentalidade, de uma renovação de vida feita por Yahvé Elohim Adonai. Eles aguardaram durante anos, Sara não engravidava, era estéril. Então nós comentamos isso no nosso último encontro, como Deus renovou a mente dela e renovou a biologia dela. Falamos inclusive sobre a ligação que há entre uma atitude, uma disposição mental, emocional e o corpo. Há muitas pessoas que acabam perdendo a saúde, envelhecendo, porque envelhecem na mente. Mas, e aqui nós vemos essa vitalidade, Sara dando de mamar, tendo seu filho e etc. Né? Mas há outras coisas nessa passagem, a promessa aos hebreus e aos ismaelitas. Moisés e Maomé serão seus profetas. Olha, aqui é interessante, porque há uma direção que acaba sendo feita através da vida de Sara, para que Abraão tome Agar, uma mulher egípcia, e gere dela Ismael, que vai dar origem a todos os árabes e futuramente, 600 anos depois do nascimento de Jesus, um menino vai nascer no meio dos árabes e vai se tornar homem e vai se tornar o profeta Maomé. E ele vai retornar todos os árabes à adoração do Deus do seu antepassado Abraão. Da mesma maneira, de Abraão nascerá Isaque, Jacó, de Jacó José vai para o Egito, e depois de 400 anos nascerá um menino chamado Moisés. Ele consolida toda a lei, que é a Torá, na qual os judeus se fundamentam. E por que é dito aqui nesta passagem, olha, que a promessa está em Isaque, para que o filho fosse dispensado? A princípio, tanto nós gentios, ou seja, que não pertencemos ao sangue, à genética do povo de Israel, quanto os próprios muçulmanos, nós aguardávamos a formação do Messias. Jesus é o Messias de todos nós, dos muçulmanos, dos cristãos e dos próprios judeus. Para todos, Yeshua HaMashiach é o Messias. Então, aqui a promessa é relativa a quê? Ao nascimento do Messias. Então, o que nós estamos estudando agora neste estudo? Nós estamos na genética crística, estamos vendo a eugenia, a genética, o alinhamento que Deus está fazendo com homens e mulheres, gerando gerações, formando indivíduos que se alinham com Ele e vão cada vez mais ganhando qualidade
crística, até isso culminar em José e Maria e na formação de Jesus, que vai nascer, vai ganhar consciência do seu pai, vai se harmonizar integralmente com ele, vai ser morto, vai ser gerado novo e o espírito deste homem vai ser derramado para que todos, judeus, muçulmanos, cristãos e todos os gentios, sejam abençoados, sejam integrados na grande realização. O que é essa bênção? A palavra bênção tem esse sentido de integração. Eu me integro com a vida, com o pulsar da vida, com a realização da vida. Eu ando em fé, eu ando em esperança, eu ando em aliança, eu tenho missão, eu tenho propósito. Isso pulsa dentro de mim, renova a minha vida, dá esperança para a minha existência, explica, dá um sentido à manifestação profunda da vida. Então tudo isso está contido aqui, nesta passagem. A princípio, essa zombaria que é feita aí pelo Ismael, dessa situação, leva ele a acabar, Sara retirando ele ali da casa, da convivência. E era necessário que esse povo se desenvolvesse com uma outra história, gerasse descendentes, não ficasse ali. E nós mesmos gentios, que estávamos espalhados aí pelo mundo todo, enquanto a genética ali do Messias está ocorrendo em Israel, toda a nossa história está ocorrendo paralelamente. Depois isso tudo se unifica na pessoa de Jesus, na figura messiânica de Jesus, o Cristo. Então, isso está arraigado nessa passagem. Evidentemente, Abraão era afeiçoado a Ismael, então isso mexe com o coração dele quando Sara quer dispensar o menino. Mas o Eterno fala para ele: olha, Abraão, obedeça a Sara, essa é a minha vontade. Essas histórias têm que ser separadas nesse momento. Mas eu tenho promessa com esse menino. Ele também é teu descendente, eu tenho promessa com ele. Então, toda essa história será unificada em que momento? A partir da figura de Cristo. Ele é o que vai agregar a todos nós debaixo da fé de Abraão. Isso é lindo, muito interessante. A passagem continua dizendo assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou mulher da terra do Egito. Então aqui nós vemos os ismaelitas, a história de todos os muçulmanos a partir dessa passagem. Então Deus não permite que o menino morra, dele ele faria a grande nação de todos os árabes, que se tornariam cristãos, que se tornariam muçulmanos, que iriam voltar ao Deus de Abraão, devido a toda essa promessa. Então, havendo maturidade espiritual, todos esses homens, sejam judeus, sejam discípulos de Jesus, ou sejam os muçulmanos, todos estão irmanados ao Deus de Abraão, ao
Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, né? Ao Deus de Ismael, ao Deus de Jesus, ao Deus de Moisés. Então, na verdade, há essa unidade que deveria ser compreendida por todos, porque ela é linda, ela é maravilhosa, né? E continuando na passagem, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e a Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. E deitou-o, né, sobre o altar em cima da lenha. Olha, aqui tem uma passagem muito interessante que eu anotei e que está na carta aos Hebreus, né? Vou entrar primeiro no raciocínio, né? Como que um homem pega o filho dele e leva para um sacrifício desse. Apesar de ser comum na antiguidade as pessoas sacrificarem vidas humanas, mas o Deus de Israel nunca havia pedido isso. Então, essa passagem em Hebreus, leia comigo, você vai ver que tem um raciocínio de Abraão aí, olha. Hebreus 11. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Aqui é que você tem que ver o ponto, né? Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então veja, Abraão era um homem, como nós dissemos, que andava em aliança, né? Ele foi tirado da sua terra, da sua parentela, por essa voz e por essa intuição que dava sentido à sua vida. Ele espera aquele filho durante muitos anos. Há uma promessa que é feita para ele inúmeras vezes, inclusive nominalmente, né? Foi dito, olha, de Isaque virá a tua descendência. Então, quando Deus pede o sacrifício, Abraão leva em conta tudo que ele já tinha vivido, tudo que ele já tinha dedicado, tudo que ele já tinha caminhado, todas as coisas que ele tinha visto. E por isso ele leva o seu filho compreendendo que algo irá acontecer, que o ser que o conduziu até então não podia errar, não havia falsidade nele. Se ele diz que de Isaque viria a sua descendência, então se ele morresse sacrificado, ele ressuscitaria. Deus tinha prometido que seria de Isaque, então Isaque não poderia morrer. E Abraão, então, nesta fé, vai até o ponto de sacrificar o seu filho.
Então, nós sempre fazemos reflexões acerca da nossa vida. Como é que tem sido o nosso andar e o nosso caminhar? Né? Você tem vivido pelo quê? Qual é o centro? O que é que mais é importante na tua vida? É o teu casamento? É um filho? São os negócios? É a empresa? É o dinheiro? É a importância, né, que você dá às coisas? Ou aquilo que você tem? Ou aquilo que os outros falam de você? Ou aquilo que você faz? A tua profissão? Né? O que é que realmente dá sentido à tua vida? O que é mais caro para você? O que é mais precioso? Talvez você já tenha perdido coisas, já tenha perdido pessoas importantes na tua vida, ou tenha perdido dinheiro, recursos financeiros, e talvez ficado até sem nada. Ou talvez você tenha perdido aquilo que você faz, a tua profissão, você perdeu a profissão, você não consegue mais se colocar no mercado profissional. Ou talvez os outros não falem tão bem de você. Como suportar, né, a falha de algumas dessas coisas que para nós definem a nossa vida? Né? É fazendo com que elas não definam você. Isso é tão importante. O que define de fato você? Talvez o embate que Abraão enfrentou ao ser convocado para entregar o filho que ele tanto amava. Abraão amava seus filhos. Mesmo Ismael, quando ele tem que dispensar o menino, ele não gosta daquilo, ele é apegado àquilo que ele gera, aquilo que é produto da vida dele. Tá? E se ele era apegado com Ismael, também com Isaac, a mesma maneira, e o menino já estava ali crescido. Então, o que promove isso, né, na vida de Abraão? Que reflexão profunda. Né? Muitas vezes, simbolicamente, o nosso Isaac, ele é requerido por Deus. Né? Às vezes o teu Isaac pode ser uma grande paixão na tua vida, pode ser um dinheiro, pode ser posição social, pode ser a tua imagem, o que os outros pensam de você. Enfim, muitos podem ser os nossos Isaques. Né? E num determinado momento nós podemos ser convidados a sacrificar isso, né? a tornar isto sagrado, a sacralizar isso. Né? Então, é um grande desafio e nós precisamos compreender que jamais, né, Deus vai abandonar o nosso ser, vai retirar a sua promessa, vai retirar a sua direção. Aparentemente nós podemos estar perdendo alguma coisa na aparência, mas Ele é poderoso o suficiente para restabelecer, restituir, e Ele é o sentido da nossa vida, o mais profundo tesouro que nós temos, porque a morte irá nos tirar tudo. Nós vamos perder o nosso próprio corpo, ninguém mais vai falar de nós dali a alguns anos, ninguém vai lembrar de nós. Aquilo que nós fazemos, o que vendíamos, ou a profissão que tínhamos, ou a empresa que tínhamos, tudo isso irá desaparecer. Os nossos amores, paixões da juventude, ou uma mulher que elegemos para caminhar na nossa vida, a morte vai nos tirar dela, provavelmente alguém morre primeiro, isso também termina. Só há uma coisa realmente permanente na nossa vida, e é a nossa fé. É a realização do eterno e do sagrado. Jesus, Hamashia, o Messias, ele vai demonstrar isso na passagem de Marta e Maria, quando ele diz: Marta, por que estás ansiosa e sobrecarregada com tantas coisas, quando só uma é necessária? Maria escolheu a boa parte, que nunca lhe será tirada. Então, o que é esta boa parte que nada tira? Né? É só você ver, tudo é tirado com a morte. O envelhecimento. Né? Aliás, muitas coisas vão sendo sacrificadas, vão sendo retiradas de nós à medida que o tempo vai passando. Né? A paixão da mocidade, as nossas grandes ideias intelectuais que defendemos com ardor, né? Bens materiais, né? O nosso desejo muito forte de
comermos coisas, de viajarmos, a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo aquele ânimo de viajar, né? Um apetite vai sendo retirado e tudo vai se perdendo, né? Lá na frente a morte nos espera e o que realmente permanece? A fé, a esperança e o amor. Então, este convite ao sacrifício de Isaac é feito a todos nós em certa medida. Em certa medida, todos nós vivemos isso, né? Passamos por isso. Leia bem essa passagem e você vai ver como ela está relacionada com tudo isso. O papel fundamental da fé. Então, Abraão se prepara, leva o menino e ele tem isso em conta. Queria que você avaliasse isso. Muitas vezes, se for pedido, a vida começar a fazer pedidos difíceis para você, você vai precisar extrair da tua fé a capacidade de enfrentar todas as dificuldades. Às vezes você pode ter uma doença, você pode ter uma falência, você pode perder um casamento, você pode perder um filho, né? Você pode sofrer essas perdas. E nesse momento é que aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é mais fundamental na nossa vida, irá aparecer. Então, que esse exemplo de Abraão, que nós vamos agora ver o andamento dessa passagem, né? E principalmente essa frase maravilhosa, quando o próprio menino fala: pai, mas olha, tem a lenha aqui, tem o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão olha profundamente para o seu filho e diz: Isaac, Jeová Jiré. O termo em hebraico é isso, né? Yahvé Jiré. Jeová Jiré. Ou seja, Deus, né, o ser infinito, eu sou o que sou, proverá para si um cordeiro. Ele havia pedido o menino como cordeiro. Então Abraão segue sereno, sabendo que o provimento nunca falha. E é o que nós veremos concluindo essa passagem aqui no nosso próximo texto. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jiré, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Vocês percebem que Isaac é o símbolo perfeito do Messias, né? Porque ele é o filho único de Abraão que vai estar gerando o Messias na sua ascendência, né? Todos os ascendentes que virão, que descenderão de seus descendentes de Isaac, irão se multiplicando até formar Yeshua HaMashiach. E
de uma maneira paralela, né, o Messias de Deus, que é o Senhor Jesus, que é o primogênito de Deus, o unigênito de Deus, ele acaba sendo morto pelo sistema político, econômico, religioso. A vida dele é tirada pelo nosso sistema humano não comportar a verdade, não resistir à verdade. Nós distorcemos tanto a realidade que quando a verdade, a realidade se impõe, a nossa falsidade, a nossa mentira destrói a verdade de Deus. As nossas instituições, a nossa sociedade, aquilo que nós construímos humanamente, religiosamente, socialmente, financeiramente, as nossas instituições não são feitas para viver a verdade, para proclamar a verdade, para lutar pelo sentido da verdade. Elas são construídas naquilo que é a nossa hipocrisia, a nossa falsidade, a nossa mentira. É só nós olharmos os grandes movimentos da sociedade, vemos como todos eles, por mais bem intencionados que comecem, terminam em dominação, mortandade, sacrifícios de todos os tipos, ofertados ao dinheiro, ao tempo, ao poder. Mesmo nações que nos impressionam, né, como os Estados Unidos, têm uma história incrível, mas se você for espremer a história norte-americana, você vai ver interesses, invasões de nações, né, em nome da democracia, em nome de valores que são até autênticos, mas muitos abusos econômicos, muitos processos feitos não como expressão da verdade, da realidade. E assim são todas as nossas instituições humanas, porque assim somos nós, cada ser humano, cada um de nós tem uma estrutura falsa dentro de si e tem uma estrutura verdadeira também que clama pela verdade. Há esta disputa dentro de nós. E as nossas instituições, a média do que prevalece no nosso sistema de valores sociais é a inverdade, é a distorção, é a falsidade, é aquilo que não é correto. O Messias era a luz, o Messias era a verdade, o Messias era a justiça, o verdadeiro amor, a verdadeira harmonia. Nosso sistema destrói tudo isto. Isso aconteceu com Jesus, acontecerá lá no futuro com o coletivo da igreja, quando o coletivo dos discípulos de Jesus mundialmente serão destruídos, porque a sociedade não suporta esta expressão de luz e ao final acabará destruindo. Então Jesus é o símbolo daquilo que é oferecido por Deus como verdade para a humanidade e que a humanidade destrói com as suas mãos. Mas mesmo assim o amor vence a morte e o Messias é gerado novo e o seu espírito não mais como uma instituição humana, né, mas como uma experiência divina no coração do homem vai prevalecer. Evidentemente, a Igreja de Jesus é o ajuntamento de discípulos, né? Não é essa instituição social, religiosa que nós temos. Não, é o ardor do Espírito do Messias em cada homem e mulher. E no ajuntamento desses homens e mulheres, muito mais do que numa instituição. O Espírito Santo não pode ser institucionalizado, não pertence a instituição nenhuma, não pertence a homem nenhum, não é manipulado, não é negociado por nenhuma igreja, por nenhuma instituição humana. É vivenciado por homens e mulheres pela graça, pela compaixão e pela misericórdia. Então Isaac é o símbolo perfeito do sacrifício messiânico. Abraão foi poupado, seu filho foi poupado, e não foi necessário que Isaac fosse morto. Mas o Filho de Deus, o Messias, será morto pelo nosso sistema de injustiça social, de injustiça religiosa e de injustiça econômica. Tudo isso destrói o sistema político, econômico, religioso, destrói
os discípulos de Jesus. Então aqui nós temos, ele toma o cutelo na mão, e aí o anjo então brada, e ele encontra um cordeiro que é dado no lugar de Isaque. E aqui então nós temos a maravilha, né? Deus fala, olha, Abraão, agora, né, verdadeiramente, eu sei, e você também sabe, o que a tua decisão produz, qual é a tua escolha. Nós estamos aqui fundamentalmente no planeta Terra, na nossa vida, no universo, pela questão do arbítrio e pela questão das escolhas. O que você está escolhendo na tua vida? O que você está elegendo na tua vida? O que você está propondo? Qual é a tua aliança? Qual é a tua promessa? Qual é a tua missão? Qual é o teu valor principal? O que rege a tua existência? O que toma verdadeiramente o teu coração? Este é o ponto fundamental que nós temos aqui em Isaque. E o outro ponto da genética de Abraão nasceria aquele que cristificaria toda a humanidade. Então, como nós falamos, Abraão tinha por certo que Isaque daria continuidade à sua geração. Então, tudo que ele faz em uma fé absoluta nas promessas do eterno e do infinito. Como nós, né? Nós também andamos por uma promessa, recebemos uma aliança, recebemos uma promessa, vemos os textos que se harmonizam de maneira perfeita. Agora, evidentemente, olhamos para a natureza, não há uma certeza cabal externa, né, da presença de Deus, há um equilíbrio onde você pode ter a realidade de Deus ou não tê-la. Você que decide. Mas nós somos aqueles que decidimos que sim, nós exercemos fé na promessa, exercemos fé na aliança, exercemos fé no sentido, exercemos fé na missão, exercemos fé que a nossa vida tenha um significado e decidimos empreender a nossa vida nessa direção. Como podemos? Com a força que temos, no tempo que temos, com a condição que conseguimos, né? Mas oferecemos o nosso Isaque. Fomos convidados e oferecemos o nosso Isaque, a vida infinita. E temos a certeza que tudo, ao final, se dará num campo de harmonia e de realização, de uma maneira maravilhosa. Espero que essa passagem tenha tocado o teu coração, que você reflita profundamente sobre isso, que a tua vida ganhe um pulsar novo, um sentido novo, um compromisso novo a partir disso. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, nós estamos nas redes sociais, você pode entrar no YouTube, deixar o teu like, fazer um comentário, mandar para um amigo teu, divulgando o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal. Também estamos no Telegram, lá tem uma biblioteca de tudo que a gente já publicou. Estamos melhorando o Instagram e Facebook. Que a vida infinita esteja contigo, que a paz, que o Shalom Adonai, o Salem Aleikum, que a paz que excede todo pensamento, todo sentimento que está em Cristo possa te dirigir, possa te dar sentido, direção, missão, propósito, aliança, realização. É o que nós do Movimento Consciência Hebraica desejamos a você. Até a próxima semana, na continuidade dessa história maravilhosa dos patriarcas hebreus.